É até engraçado que no início de One Piece, todos nós achávamos que todas as logias dominariam o mundo, não importando o usuário da fruta. Se alguém sem capacidade alguma de luta tivesse essas habilidades, ele automaticamente viraria alguém que poderia conquistar muitas coisas nesse mundo. A gente estava certo em 50%, porque sinceramente existem logias capazes de fazer o usuário continuar sendo um Zé Ninguém na obra. Sabendo disso e a pedido de vocês, eu venho com a parte 2 dessa série que todos vocês amam de paixão. Como seria se o Luffy tivesse comido outras logias em One Piece Parte 2? Se eu falar assim, parece até que é uma série bem trabalhada com algo incrível, não é mesmo? Nessa situação nós vamos abordar as frutas tipo logias que faltavam, ou seja, a Yuki Yuki no Mi, a fruta da neve da finada Monet, a Moku Moku no Mi, a fruta da fumaça do Smoker, e a Numa Numa no Mi, a fruta do pântano do Caribou. Vocês podem até estar se perguntando, cadê a fruta do Karasu, a Susu Susu no Mi? Como ela é uma Akuma no Mi canônica, ela deveria aparecer aqui. Contudo, por ainda não ter aparecido no anime, preferi deixar ela para um vídeo específico. Fora que fuligem e fumaça é quase a mesma coisa. Diferente do que eu faço normalmente, eu não vou analisar exatamente se o Luffy passaria de cada desafio em específico, mas sim a compatibilidade dele com a fruta e como ele enfrentaria oponentes específicos. Então, vamos lá começar do começo. Cara, me sinto muito trouxa falando essa frase. Em um belo dia, Luffyzinho comeu uma fruta que fez com que todos ao seu redor percebessem que estava nevando. Só que era uma ilha tropical. Como vocês sabem, o Chapéu de Palha comeu a Yuki Yuki no Mi. Essa é uma Akuma no Mi que dá ao usuário a capacidade de controlar, criar e se transformar em neve. Também é possível controlar a densidade da neve, fazendo assim com que se torne um poderoso escudo. Além disso, é concedido o poder de criar uma poderosa nevasca, onde a pessoa pode se esconder na forma de neve para planejar seus ataques. Assim como a Aokiji abraça seus inimigos para congelá-lo, já vimos a Monet fazer algo parecido para enfraquecer seus oponentes. Só que ao invés de transformar em gelo, ela apenas reduz a temperatura corporal, fazendo-os desmaiar. Ou seja, basicamente uma Ria no Mi nerfada com algumas características particulares. Ao comer essa fruta, imagina o Luffy nunca mais sentindo frio e literalmente brincando na neve com seus irmãos, enquanto faz várias caretas e os assusta durante a noite. Depois de passar 10 anos treinando, nós temos aquele famoso clichê. Por ter comido uma logia, ele não teria nenhum problema no início da sua aventura. Além do mais, com essa fruta em específico, eu acredito fortemente que o Chapéu de Palha nunca levaria seus inimigos a sério. Ele ia chegar nas ilhas produzindo uma nevasca e iria aparecer por trás das pessoas para fazer com que todos eles desmaiassem. O interessante é que a Nami não perdoaria em diversas situações e poderíamos ver mais cenas cômicas ainda dela espancando do Luffy. Talvez nesse universo, a ladra ande com um bastão de Kairosek igual o Smoker. Chegando em Alabasta, tenho duas coisas pra falar. Primeiro, vocês conseguem imaginar uma nevasca contra uma tempestade de areia? Só isso em si já resolveu o problema do deserto de não ter água. Fora que o Crocodile estaria enfrentando uma fruta que consegue, de certa maneira, gerar água. Pensando por esse lado, o Chichibukai seria transformado em um boneco de neve. Seria uma cena também muito interessante. A segunda coisa é pra aqueles que gostam de shippar personagens de One Piece. Mesmo o Oda dizendo que não teremos casais. O Luffy da neve combinaria muito com a Vivi. Eles seriam tipo um complemento e a cor dos poderes do Chapéu de Palha coincidem com os cabelos da Rainha de Alabasta. Deixando esse assunto polêmico de lado, vamos avançar para Skypiea, onde o Enel seria um verdadeiro problema. Ele aqui ia tomar uma surra bem tomada. O primeiro raio que o Deus jogasse nele ia ser game over. E se o Luffy ousasse fazer nevar, ia piorar ainda mais. O legal de tudo seria quando eles descessem de Skypiea e encontrassem o Aokiji. Claro que em nível de poder não tem nem como comparar. Usando aquela parte da história já tinha um haki absurdo. Mas o que seria interessante de analisarmos aqui seria a fruta do frio contra a fruta da neve. Gente, frio é um conceito e não tem limite, enquanto a neve tem. Em batalha de logia, Yuki Yuki no Mi com certeza iria de arrasta pra cima. Outro combate que vale a pena mencionar é contra o Rob Lucci. Na primeira vez que ele é introduzido, ele derrota o Luffy e o Zoro. Só que aqui, isso não aconteceria. Por mais que eu ache que naquele momento ele já tinha um hackzinho fraquinho, não é nada confirmado. O que me deixa feliz em afirmar com certeza de que o gatinho iria hibernar na neve por alguns meses. Outra cena que talvez fosse interessante seria lá em Marineford, Luffy chegando em formato de demônio de neve ao mesmo tempo que uma grande tempestade começasse na ilha. Ia ser literalmente o conceito do apocalipse. Pensa comigo, maremoto, ataques vulcânicos, nevascas, raios de luz, uma verdadeira batalha de entidades. Por mais que tenha sido legal imaginar essa situação, acho que ele teria apenas uma chance de usar seus poderes para chegar furtivamente no Ace e salvá-lo. Mas, conhecendo os almirantes e seus hakis da observação, acho impossível. O perigo também era o Tite chegar e querer roubar a fruta dele só por ser uma logia. Pulando para Punk Hazard, a pergunta que fica é: será que o Luffy conseguiria transmitir seu haki pela neve da ilha da mesma maneira que o Shanks fez com a sua espada? Seria completamente absurdo e inimaginável de pensar o alcance que esses ataques teriam. O Caesar Claw, bem, não teria a mínima chance de derrotar o Luffyzinho da neve. Fora que o Luffy possivelmente seria um usuário melhor do que a Monet. Se transformar nesse elemento e usar ataques muito loucos que ninguém imaginaria é com ele mesmo. Outra luta legal é contra o Katakuri.
O protagonista ia possivelmente ter que atacar o filho da Big Mom de diversos lados para poder sobrepor o seu haki da observação. Claro, gente, que não teria como ele vencer sem ele aprimorar a própria técnica, mas de certa forma fazer com que a sua mente estivesse trabalhando em diversas direções diferentes para tentar atacar um único alvo seria um treinamento mais do que eficiente. E contra o Kaido, bom, vamos pular, né? Ia ser feio. O fato é, caso a gente fosse fazer a história linear, Luffy teria perdido de cara pro Enel. Mas não vamos nos preocupar tanto porque a nossa próxima fruta está por vir. Ela mesma, a Akuma no Mi mais estranha do mundo. Claro que depois de comer, o Luffy começou a se derreter e virou uma poça de lama. Ou seja, ele tinha acabado de comer a Numa Numa no Mi. Como vocês sabem, eu já imaginei o chapéu de palha de diversas formas. Mas sinceramente, todo derretido e medroso igual o Caribou, nunca. Essa Akuma no Mi dá ao usuário a capacidade de criar, controlar e se transformar em lama. Caso alguém seja pego nessa habilidade, a pessoa será sugada até desaparecer. É ótimo para prender os adversários. Graças a conseguir se mesclar com o ambiente, o usuário ganha um atributo de furtividade que o faz conseguir pegar todos por trás de surpresa. De fato, não condiz nem um pouco com a personalidade que conhecemos do Luffy. É um estilo de luta que jamais o protagonista usaria. Mesmo assim, precisamos pensar como o Lamacento lidaria com seus oponentes durante a sua aventura. Mas antes disso, eu convido você a apertar nesse botão de se inscrever para fazer parte da minha tripulação e também clica no sininho para receber todos os conteúdos relacionados a One Piece e outros animes nessa mesma qualidade. Eu aposto que você vai adorar. Eu vou pular direto pro Crocodile pra gente pensar na seguinte possibilidade. Será que o Corsário iria secar o pântano ou o Luffy conseguiria absorver toda a areia antes disso? Se existe uma matchup feia de logias, acho que essa daqui vence como a pior de todas. Chega a ser tenebroso só de imaginar os dois usando seus elementos um no outro. A outra pergunta válida é, se caso o Chapéu de Palha usasse água, ele também não seria afetado? A lama ia perder a consistência e deixá-lo mais fraco. Contra o Enel não vale nem a pena a gente pensar nesse confronto. Ai ai. E mesmo depois de possuir Haki, eu não vejo como isso ajudaria a lutar de igual para igual com seus inimigos. Eu diria que existe uma grande possibilidade do Luffy perder até mesmo pro Hall Jones. Contudo, lá em Dressrosa, talvez o Chapéu de Palha conseguisse passar por dentro dos fios do Luffy e sair da gaiola. Não sei no que isso ajudaria, porém, seria possível atrair o Chichibukai para uma luta direta ou mesmo fazer com que a prisão fosse desfeita. Tá, basta disso daqui, eu não quero tomar o nosso precioso tempo falando dessa fruta. Talvez de todos os Luffys que já fizemos, esse aqui foi consideravelmente o pior. Entretanto, está na hora. Agora, para uma Akuma no Mi que eu tenho certeza que todos gostariam de ver como o Luffy lidaria. E eu acredito que, pelo que vimos ser demonstrado, ele ia ser um ótimo usuário. Senhoras e senhores, vos apresento o protagonista comendo essa fruta. Quando o Shanks tentar segurar o seu braço, rapidamente ele se transformaria em fumaça. Afinal, Luffy tinha acabado de comer a Moku Moku no Mi. Assim como as outras logias, o usuário é capaz de gerar, manipular e virar fumaça. Além de que, é possível voar transformando seu corpo, aumentando em muito seu movimento e velocidade. É possível também manipular a densidade da fumaça para poder solidificá-la a fim de agarrar os seus alvos. Bom, já aqui nós temos aquele fator que eu gosto muito de analisar, a liberdade presente nessa fruta. A fumaça, assim como as chamas, dá a condição adequada que o Luffy precisa, e mesmo que o Smoker não tenha demonstrado o uso perfeito da sua Akuma no Mi, eu acredito fortemente que o Chapéu de Palha consiga fazer algo do tipo. Uma vez que o Haki é aprendido, o Luffy poderia criar diversos braços de fumaça, assim como o Katakuri faz com o Mochi. Depois, é só revesti-los com Busoshoku e meter a saraivada de socos nos seus inimigos. Seria uma espécie de Gomu Gomu no Gatling elemental. Graças a poder voar, o Luffy conseguiria impedir diversas situações, como possivelmente a prisão de seu irmão e o incidente de Enies Lobby. E mesmo que ele não conseguisse impedir a morte do ex, veríamos um verdadeiro caos lá em Marineford. Outra habilidade interessante da Moku Moku no Mi é fazer com que as pessoas não consigam respirar e enxergar se estiverem no meio da fumaça. Isso faz com que seja mais fácil de escapar de situações complicadas. Claro que no momento que o usuário for enfrentar alguém com Kenbushoku avançado, não teria muito o que fazer. Em termos de combate, um que eu fico muito curioso é com Enel. Raio não bate em fumaça, nem fumaça bate em raio. Como vocês sabem, manter a intangibilidade é algo que gasta energia, ou seja, seria um combate voltado para a estamina ou quem descobrisse a fraqueza do outro. E tá aí uma pergunta, qual será o elemento que representa a fraqueza da fumaça? A única vez que vimos o Smoker bater de frente com uma logia foi contra o Ace, quando as chamas e a fumaça se anularam. Outro confronto legal de se imaginar é contra o Caesar, lá em Punk Hazard. Afinal, o cientista é o usuário da fruta do gás e por muito tempo ficamos imaginando se ele seria capaz de controlar o corpo do Smoker. Porém, como sabemos, a fumaça é composta por carbono, óleo, fuligem e substâncias provenientes do combustível queimado. Resumindo, como não são só gases, é impossível controlá-lo. O combate em si naquele momento não teria um resultado diferente. Como mencionei, ao imbuir Haki em diversos membros feitos de fumaça, seria suficiente para vencer. Uma coisa que eu acabei de pensar é que enquanto o Sanji estivesse perto do Luffy, o capitão ia ter munição infinita para continuar lutando.
Sou muito besta, velho. Isso nos indica que lá em Whole Cake, se ele quisesse parar o cozinheiro, era só amarrá-lo no próprio cigarrinho. Contra o Katakuri, talvez teríamos a luta mais divertida de assistir. Vimos que a fruta de Nika e do Mochi são muito parecidas por possuírem a propriedade elástica. Só que a fumaça pode simular essa condição e se igualar na luta. Como sabemos, independente de qual fruta a pessoa esteja usando, o que vale a partir daqui é o Haki e como você consegue unir as duas coisas. Imagina aí o Luffy conseguir solidificar a fumaça em dezenas de estacas e revesti-las com seu Haki. Esse pensamento nos leva para a luta lá em Onigashima. De certa forma, todos sabemos que o principal fator que levou à vitória foi a união da vontade de todos que acertaram o Rei das Feras. Claro que o coração do Luffy parar e voltar a bater, despertando assim os poderes de Nika, de certa forma ajudou. Independente do resultado, a fruta da fumaça ia fazer o confronto ficar também interessante. Da mesma forma que o Luffy fica com seu corpo envolvido em Haki para usar o seu Gear 4, nada impede dele fazer a mesma coisa com outras Akuma no Mis. A diferença só ia ser que ele não ia ter propriedade elástica, mas de resto, o dano ia ser efetivo. No mais, imaginem essas cenas aqui: lâminas de fumaça contra as lâminas de vento do Kaido, e baforada de fogo contra baforada de fumaça. Ia ser algo realmente muito bonito de se imaginar. Agora em Egghead, na luta contra o Kizaru, Luffy poderia usar vários clones de fumaça contra os clones de luz. Porque sabemos que o Chapéu de Palha olha para algo, acha interessante e apenas copia para ele. Red Hawk é a representação desse conceito. Pessoal, de fato, para mim, a Moku Moku no Mi foi a minha preferida de todas que eu apresentei para vocês aqui hoje. E para vocês, comenta aqui. E se vocês quiserem continuar assistindo a saga do Luffy com várias Akuma no Mis, eu aconselho essa playlist aqui para vocês, que tem de diversos tipos de conteúdo. No mais, quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Foi um imenso prazer poder apresentar esse conteúdo. Não esquece de se inscrever e deixar o like, e a gente se vê num próximo vídeo. Foi um prazer mais uma vez, e eu fui.